Vamos lá. Então, boa noite. Nossa comunidade em Sabaúna vai refletir hoje sobre os textos do terceiro domingo da Quaresma. E a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 20. Vejam que o livro do Êxodo faz parte do Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Escritura, da Bíblia. É chamada de Torá pelos judeus, de lei, né? E muito provavelmente é um texto que reuniu inúmeras compilações, né? Muito tempo de tradição oral, onde só as coisas eram passadas verbalmente, muito pouca coisa era escrita, e a maior parte dos escritos aconteceram perto do exílio da Babilônia, um pouco antes, durante e sobretudo depois. Então vejam, nós temos aí a saída do Egito, provavelmente 1250, 1220, antes da nossa era. E estamos falando de um texto que foi escrito 5, 6, 7, 8 séculos depois. Ou seja, houve um acontecimento histórico, fundamental, importante, com pessoas importantes, com ícones da Sagrada Escritura, Moisés sobretudo, e isso foi amadurecendo na cabeça e na fé do povo de Deus. Num determinado momento, surge esse texto maravilhoso que a gente chama de Decálogo, né? Alguns de vocês aqui, é o meu caso, quando eu fui para a catequese, pequenininho, a primeira coisa que eu aprendi foram os 10 mandamentos, né? A gente nem sabia de onde vinha, né? Depois, com muito tempo, a gente acaba entendendo de onde é que veio. Mas estão aí. E não se falava em mandamentos, se falava, o texto original, inclusive, fala Devarim, em hebraico, fala das palavras, né? Aseret Devarim, as 10 palavras. Então, naqueles dias, Deus pronunciou todas essas palavras. Vejam que não está se falando que ele fala a alguém ou a Moisés. Então, é alguma coisa para o povo, para nós, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Veja aí a autoridade de Deus, né? Então, a lembrança de que foi esse Deus que te tirou do Egito. O autor do texto faz uma leitura desse acontecimento histórico, fundamental na história de Israel, mas diz que Deus te tirou do Egito. Então, Israel não saiu, Israel foi tirado do Egito pela força e pelo poder de Deus. Essa é a leitura teológica, né? Da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Está aí um elemento importante do Deus único. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima, nos céus ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Vejam que, naquela época, todos os povos vizinhos, a Mesopotâmia, o Egito, representavam os seus deuses com figuras materiais, com figuras. E essa é uma evolução da teologia que passa a dizer que não haverá imagem desse Deus, uma ideia abstrata do sagrado, e importante evolução, né? Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhe prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Não te prostrarás, também quando havia qualquer confronto importante, o vencido pisava na nuca. Aliás, o vencido tinha a nuca pisada pelo vencedor.
O vencedor era prostrado no chão, e essa imagem, esse símbolo dessa vitória, quem venceu botava o pé na nuca e daquele que estava prostrado, né? Então, não te prostrarás, porque eu sou um Deus ciumento. Vejam aqui a imagem da aliança, novamente. Se a gente pensar na aliança como aquela relação de Deus, o esposo, com o povo, a esposa, né? A imagem do ciúme é justamente uma imagem humana para dizer algo que vai além, né? Então, castigo a culpa dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Ainda bem que houve evolução, né? Isso aqui, logo, não foi logo, mas foi ultrapassada essa ideia de um Deus que castiga, que é mau, que atravessa as gerações castigando a culpa dos pais. Isso, graças a Deus, foi superado. Mas uso da misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Vejam, até esse versículo 7, nós temos tudo referente, o decálogo está referido a Deus, sobretudo a Deus. E agora, nós vamos ter, a gente pode dividir o decálogo em 3 partes. Essa relação direta com Deus. Agora nós vamos ver uma relação do natural com o sagrado. A gente vai ver o sábado. E depois nós vamos ver, em terceiro momento, as relações humanas. Então, aquilo que a lei ensinou, né? E isso também, essa ideia jurídica de leis, está bastante baseada no Código Hitita, né? Que os judeus e o autor, sem dúvida, teve essa influência para escrever o Decálogo. Então, lembra-te de santificar o dia de sábado. Olha aí. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contêm, mas no 7º dia ele descansou. Vejam que sábado, em hebraico, Shabat, o radical de Shabat é o radical de repousar, de descanso, de cessar. E essa ideia, vocês viram aqui, nem o teu escravo, nem o teu animal, né? Uma ideia importante, humana, né? Uma humanização das relações, e estava muito baseada, assim como muita coisa nos textos das Escrituras, é o caso da Páscoa, do Êxodo 12, né? A gente vê a influência da lua, a influência da natureza na vida de um povo. A gente precisa lembrar que naquela época não tinha luz elétrica, né? Não tinha progresso. Então, esse dia de descanso era muito baseado nas fases da lua. Então, a cada fase da lua, muito provavelmente, havia um dia de descanso. Mas o autor do texto, né, coloca isso como uma proposta que Deus nos faz. E o 7º dia passou a ser, então, esse dia de cessação, esse dia de descanso. A gente encontra no capítulo 31 do Êxodo também, a partir do versículo 12, a gente encontra uma descrição do sábado fundamental. Depois, se vocês tiverem tempo, dêem uma olhadinha lá. Uma das mais importantes das Escrituras e que fundamenta essa ideia, né, do repouso. Mas é um dia que santifica não apenas o tempo, não é apenas o tempo, mas é também uma relação direta com o lugar, é uma relação direta
daquilo que é físico com aquilo que é espiritual. Essa é a ideia do repouso sabático, né? Você poder usar esse dia, separar esse dia e separar esse tempo. Então não é só uma questão cronológica, mas é uma questão profunda, espiritual, onde você vai se relacionar com o sagrado. E para isso você vai parar, você vai cessar, né? Shabat, cessação, todas as outras tuas atividades, para se dedicar única e exclusivamente a essa relação com Deus. Vejam que o Shabat, para a sinagoga, para os judeus, é um dos ícones da religião do judaísmo. O judeu respeita e guarda com um respeito muito profundo as Escrituras. Eles rezam muito nesse dia, eles têm contato com as Escrituras, eles estudam os textos, eles fazem uma refeição diferente. É muito bacana isso. E é essa a ideia, né? Separar um momento, separar um dia e separar um tempo, né? Então, além de tempo, é também uma questão de espaço, né? E aqui o versículo 11, sobretudo, né? Porque o Senhor fez em 6 dias o céu. Então, por quê? Por que guardar o sábado, né? Vejam que no Êxodo, a referência é uma referência direta à criação. Por quê? Porque em 6 dias, Deus fez o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contêm, mas no 7º dia ele descansou. Por isso ele abençoou o sábado, o dia e o santificou. Então, e no Deuteronômio, a gente também encontra o decálogo lá no Deuteronômio, no capítulo 5 do Deuteronômio. Mas aí é um memorial, não da criação, mas um memorial da libertação do Egito. Então, coisas fundamentais são colocadas para que o povo passe a cumprir como lei, né? E passe a observar. E aí vejam, não se trata apenas de você fazer isso a partir daquilo que está escrito, mas você relacionar aquilo que está escrito à história do teu povo e essa história transformar a tua vida. Você passar a perceber pela fé que houve interferência de Deus na história. Houve interferência de Deus nos descendentes, nos ascendentes, né? Por quê? Porque essa é a visão da teologia. E ela nos ajuda a melhorar a relação, e aí vem a terceira parte, né? A partir do versículo 12. A relação humana. Honra teu pai e tua mãe. Olha a importância do pai e da mãe, né? A gente falava de descendência e de ascendência. Para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Olha a importância da casa, do lar, onde está a família, né? E o decálogo nos dando todas essas sugestões, né? Da nossa relação conosco e com o próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Coisa linda, né? Um texto fundamental para toda a história do Pentateuco, um texto fundamental para a história do povo de Israel, né? E que, vejam que Jesus lá no capítulo 5 de Mateus diz que ele não veio abolir a lei, mas ele veio dar pleno cumprimento, né? Então lá na frente, depois a gente vai ver agora na segunda leitura e no Evangelho, que pleno cumprimento dessa lei, né? Como é que essas coisas evoluíram? Então, depois que foram escritas, mais 5 séculos depois, né? Quando Jesus chegou,
que evolução a gente encontrou aí. E o Salmo, como resposta à primeira leitura, né? Senhor, tu tens palavras, né? A gente dizia, Hadevarim, as 10 palavras, né? Aseret Hadevarim. Então, as palavras de vida eterna. A lei, olha aí a lei, a Torá do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Olha os humildes exaltados aí. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Preceito, mandamento, testemunho. Aí, sinônimos da lei. É puro o temor do Senhor. Veja que não se fala de medo, está se falando de temor do Senhor, né? A gente tem medo quando a gente é escravo. A gente é escravo quando a gente serve ao faraó. E a gente é livre, e por isso o temor quando a gente serve ao Senhor, né? Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel que sai dos favos. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo, quando escreve aos Coríntios, está em Éfeso. Ele escreveu aos Coríntios ali entre o ano 54 e 57. Né? Então, portanto, estamos aí aproximadamente 20 e poucos anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E Corinto era uma cidade importante, muito importante, daquilo que hoje é a Grécia, com uma cultura grega, helenista, forte e com um pé muito fincado na filosofia, na cultura grega, na cultura helenística. Mas haviam alguns problemas que haviam já chegado a Paulo. E é por isso que ele escreve, e vejam o que ele diz. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. O sujeito que morria crucificado ou era escravo, ou era criminoso, era considerado maldito. A gente encontra isso lá no Deuteronômio, capítulo 21. Então a cruz, para os judeus e também para os gentios, né, era uma vergonha. E Paulo diz, o que nós pregamos é o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Não faz sentido para os pagãos. Mas, para os que são chamados, nós que temos fé, né, esse chamado aqui está relacionado à fé, não está querendo dizer Deus chama um e não chama outro. Não, não. Aqueles que têm fé, nossa comunidade de fé, tanto judeus como gregos, esse Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Como é que aquela imagem da fraqueza da cruz, né? Como é que essa imagem pode ser forte? Para nós que temos fé, porque não parou ali, né? Ele passou pela paixão, morreu, mas ressuscitou. E é isso que Paulo prega, né? O Evangelho de São João, capítulo 2, a partir do 13, né? Do versículo 13. Vejam que esse texto está logo depois daquilo que João chama do primeiro sinal que Jesus fez, que são as bodas de Caná, né? Interessante que esse texto da purificação do templo a gente encontra nos outros 3 evangelhos também, Mateus, Marcos e Lucas. Só que lá a gente encontra depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Interessante. E São João coloca logo de cara, no comecinho do trabalho de Jesus, né? Então, e aí, sempre importante, né? O Evangelho de São João, provavelmente o mais recente deles todos,
coisa que há estudos importantes que dizem que podem ter terminado o Evangelho entre o ano 80 e 90 da nossa era. Então vejam só, os outros evangelhos começaram mais cedo a ser escritos, né? São João um pouco depois e termina bem depois. Se terminou no ano 80, ou entre o ano 80 e o ano 90, portanto, depois da destruição do templo. Isso é importante. Quando o texto foi escrito, o segundo templo já havia sido destruído, tá? Então, estava próxima à Páscoa, também é chave de leitura, né? E Jesus subiu a Jerusalém. Ao longo dos evangelhos a gente encontra que Jesus sobe a Jerusalém para as festas, né? Tanto para Páscoa, quanto para Pentecostes, quanto para a festa das cabanas, que eram as 3 festas importantes de peregrinação, né? Jesus sobe. E no templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Vejam que o templo, a construção do templo, era muito pequena. A construção do templo, provavelmente menor do que esse espacinho que nós estamos aqui. O que era grande, e é grande até hoje, né? Quem foi a Jerusalém, quem foi para Israel, vê lá a esplanada do templo, o que está dentro dos muros ali, né? A esplanada de fato é muito grande. Esse templo, ele foi construído por Herodes o Grande, a serviço de Roma, né? E servia a serviço de Roma. E Jesus entrou no templo e encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas. Esses vendedores não entravam nisso que a gente chama de esplanada do templo, né? Daquele grande retângulo, e nem no templo em si, na construção do templo, mas ficavam assim nas ruas ao redor do templo, vendendo isso que se prestava ao culto. Jesus fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Veja, o autor está escrevendo depois da destruição do templo. Aquele templo foi destruído, não é? E ele está dizendo que tudo aquilo que é usado no templo, Jesus descarta, né? Jesus manda tirar aquilo dali. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. A gente encontra esse versículo no Salmo 69, lá no versículo 10. O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Olha o sinal aí de novo. O sinal que os judeus pediam para Paulo lá na segunda. Que sinal? Vejam que sinal é algo da nossa realidade física, algo que a gente sente, que a gente toca, ou que a gente vê, ou que a gente ouve, né? Mas que quer dizer algo que vai muito além, né? E a teologia, as escrituras, usam demais essa ideia. Que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Vejam que havia uma dificuldade da aceitação do cristianismo por parte dos judeus. E Jesus diz: destruir esse templo. Mais para baixo a gente vai perceber que Jesus está dizendo assim para eles: destruir este templo, né? Ele não está apontando para aquele templo da construção, o templo físico. Ele está falando, e aí o próprio texto nos diz
os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? 46 anos. Herodes o Grande começou a construir o templo no ano 19 antes da nossa época. Isso coloca essa cena ali no ano 28, né? Depois de Cristo. Então, 46 anos. E tu levantarás, vejam que é o verbo da ressurreição. Levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. E aí é uma provocação para a gente, né? Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Então vejam, olha a catequese que o evangelista São João, ou a comunidade de João, está fazendo para a gente, né? Não é mais naquele templo que se presta culto. O culto agora é no corpo místico do Cristo morto e ressuscitado. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. De novo a Páscoa aí. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Então, a liturgia da igreja nos coloca o decálogo na primeira leitura, São Paulo nos falando do Cristo morto e ressuscitado, e Jesus, o evangelista São João, dizendo: o novo culto agora é feito não no templo, não é mais necessário aquele templo para aquele culto, aonde se usava, vejam aqui, né? Jesus descarta tudo que era oferecido em sacrifício. Por quê? Porque aquele culto, aqueles sacrifícios são agora feitos de forma definitiva no sacrifício do Cristo morto e ressuscitado, a nossa Páscoa. Tá bom? Vamos refletir.